Pronto, gravando. Então, a gente inicia a nossa aula, certo? Dando continuidade, certo? Dando continuidade ao que a gente, ao que a gente já vinha vendo, certo? A gente vinha vendo, a gente iniciou, né? Praticamente concluímos o assunto de espaço agrário, e esse espaço agrário, ele está interligado com o espaço agrário brasileiro, certo? Então, nesse capítulo, certo? Nesse capítulo a gente conclui, né, com os transgênicos, se vocês puderem acompanhar, certo? Ele dá na página 713, certo? Na página, deixa eu colocar aqui para vocês, página 713, transgênicos, certo? Ele dá continuidade ao que vem a ser ao nosso estudo, né, do espaço agrário. Depois do espaço agrário, depois dessa compreensão desses transgênicos, aí a gente entra dentro do espaço rural especificadamente brasileiro, certo? Então, os transgênicos, o que a gente vem entender por transgênicos, né? Os transgênicos, né, aquele produto, né, aquele alimento que ele foi geneticamente modificado. A sua semente, ela foi modificada. Com isso, a gente vai ter os teóricos, nós vamos ter os pesquisadores, né, os estudiosos, que algumas pessoas vão ser a favor desses transgênicos e outras pessoas, outros pesquisadores, eles vão ser contra os transgênicos, certo? E daqui a gente tem uma discussão, né, dos argumentos que eles são favoráveis. O que esses pesquisadores, o que a literatura da geografia traz diante desses elementos favoráveis, certo? Desses elementos favoráveis aos transgênicos. Então, os transgênicos, para esses estudiosos, né, eles podem aumentar a produção de alimento, fornecendo fontes nutricionais mais baratas à população mundial, certo? Então, para eles, aumenta-se a produção de alimentos através, né, desses produtos nutricionais, que é uma forma mais barata à população mundial, certo? Outra característica, outro argumento, tem potencial de acabar com os problemas relativos à desnutrição. Será que esses transgênicos ele tem esse potencial para acabar com os problemas relativos ao problema da nutrição, da desnutrição, né? Outra característica, a produção pode ser mais econômica, já que podem ser desenvolvidos organismos mais resistentes e duráveis. Então, essa produção, ela pode ser econômica justamente por conta desses organismos mais resistentes e duráveis, né? Realmente, os transgênicos, eles têm uma maior resistência justamente por serem produtos geneticamente modificados, ok? Outra característica, plantações de vegetais transgênicas podem requerer menor quantidade de agrodefensivos, água e máquinas agrícolas, justamente por conta dessa resistência, ok? Criação de organismos capazes de produzir substâncias úteis para a saúde humana, como vitaminas, anticorpos e remédios. Organismos com tolerância a pressões bióticas e abióticas, que é do ambiente onde está inserido, né? Possibilidade de uso de terras improdutivas, como as de alto teor de sal ou com poucos nutrientes. A gente sabe que para uma plantação ser desenvolvida e ter bastante rendimento, né? Ser uma agricultura de sustentabilidade, ser uma agricultura propícia, né, que vai dar bons frutos, a gente sabe que os nossos solos eles vão ter que ser uns solos férteis. Então, pelo fato do transgênico, né, ele vai estar justamente não ter grande importância, grande valia de ser um solo pobre, né? De ser um solo raso, de ser um solo que tem um grande teor de sal. Então, os transgênicos, eles não levam em consideração esse fator,
certo? Então, esses argumentos, né, são de pessoas, de teóricos e de estudiosos que defendem o uso de transgênicos. Mas, de um outro lado da moeda, como tudo na vida tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, né? Tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, o que é que vem acontecer? Os pesquisadores, né, que vão ser contrários aos transgênicos, né? A gente tem que ter uma posição crítica diante de determinado assunto, né? Então, quando a gente fala de transgênicos, né, não sei se vocês já viram, quando a gente vai no supermercado, né, que a gente vai comprar algum produto, se vocês derem uma olhada, né, aqui no livro de vocês tem, na página, esse Tzinho, certo? Esse Tzinho aqui mostra que aquele produto ele foi geneticamente modificado, certo? Então, a gente vê muito isso em produtos da São Brás, tem aquele biscoito piraquê, né? Então, ele é produzido através de geneticamente modificados, que a gente sabe, né, que tem os seus contras também, né? Tem os seus problemas, tem os seus gargalhos. E daí a gente vai ver esses pesquisadores, né, essas pessoas que são contra, ao contrário, os transgênicos. A gente viu que de um lado a gente tem essa facilidade dele se adaptar, de ser mais barato, de acabar com a fome, né, da população mundial, mas de um outro lado a gente vê que a produção de transgênicos não resolveria a fome no mundo, uma vez que a fome é um problema de ordem socioeconômica, política e o desperdício de alimentos, né? Então, Josué de Castro, né, um famoso estudioso da fome, ele já dizia que o problema da fome não está na sua produção, ele está na sua distribuição. Se a gente é caracterizado como um país de estrutura agrária, né, de estrutura econômica desigual, né, então não é os transgênicos que vai resolver o problema da fome. O nosso país ele ainda desperdiça, né, muitos alimentos. Então, muitos alimentos eles são desperdiçados em consequência, né, dessa falta de estrutura, desse problema estrutural, desse problema de desperdícios, né? A gente vê que o Brasil ele é um dos países que mais produzem, mas tem um maior número de famintos, né? Um dos países que mais exportam carne bovina, mas, em consequência, é um país que passa fome. Né? Então, veja que contraditório aí. Então, eu sou do lado, né, desses transgênicos, contra os transgênicos, justamente por eles fazerem mal à saúde, né? E eles não vão resolver o problema da fome mundial, né? Uma vez que a fome ele é um problema estrutural, é um problema da desigualdade econômica e social, né? E também do desperdício de alimentos, né? A gente desperdiça, infelizmente, parece que é uma questão cultural, muitas pessoas desperdiçam alimentos, então isso não é o correto. Outro argumento, a produtividade e o lucro ficam abaixo das expectativas. Ou seja, nós não temos aquele lucro viável que é necessário ter, que os transgênicos abordam, né? Não se tem esse lucro, né? Até porque tem países, né, barreiras alfandegárias e barreiras sanitárias que eles proíbem a entrada de produtos que foram geneticamente modificados, principalmente países europeus. Eles não aceitam a entrada de alimentos brasileiros que tem esse selo de transgênico, né, que é obrigado, né, aquela indústria, ela mostrar para o consumidor que aquele produto ele é geneticamente modificado. Então, a partir de hoje, sempre que vocês forem ao supermercado, olhem ao lado do código de barras, se tem esse símbolozinho amarelo. Se existir esse símbolo amarelo, é que ele foi produzido através de um produto geneticamente modificado. Eu não compro produto geneticamente modificado. Ele tem sérios problemas à saúde, já baixa o número de agrotóxicos que a gente já consome, infelizmente, diariamente, né? Então, essa é uma opinião minha, né? Uma questão voltada à minha criticidade. Outra característica, os produtores de alimentos transgênicos ficam reféns de fornecedores de sementes. Tem que se ter a semente geneticamente modificada, uma vez que todos os anos, no momento do plantio, o agricultor precisa comprar novas sementes, porque aquela semente ela tem validade, né? Não é como uma semente natural que a gente pode guardar ela em silo, guardar, ter uma secagem, né? Ela tem um tempo.
né? Então, passou daquele tempo, aquele produto ele vai se tornar estéril, né? Aquela semente ela vai se tornar estéril, ela não vai servir para o plantio. Outro argumento: os transgênicos podem se espalhar e acabar com a biodiversidade, né? Pois o cruzamento com outras plantas poderia transferir genes resistentes a herbicidas e assim surgir as pragas, surgir as pestes, certo? Então, essa plantação que ela foi feita com essa semente transgênica, se não tiver um manejo, se não tiver um certo cuidado, ela pode gerar a perca dessa biodiversidade, daquele bioma na qual está inserido, certo? E vir comprometer a saúde das outras plantas, né? Por quê? Porque essa planta que foi geneticamente modificada, ela é resistente, certo? Ela é resistente aos pesticidas, aos herbicidas, aos agrotóxicos, ok? Outra característica dentro desses transgênicos: os países que adotam a produção de transgênicos podem perder mercados consumidores. Olha o que eu acabei de falar para vocês, né? Importantes como os países europeus, que é bastante exigente e criterioso. Então, aqueles países que produzem esses alimentos transgênicos, eles podem perder concorrência e podem perder a sua distribuição no mercado internacional. É o exemplo do continente europeu, que é bastante exigente dentro do que entra no seu país, né? Então, ele tem essa característica. E é preciso que esses produtos sejam identificados e rotulados. Então, isso é uma característica que vem, né, caracterizar essa questão dos transgênicos. Então, como vocês viram, de um lado, né, a gente tem as pessoas, os pesquisadores que defendem o uso dos transgênicos, né, e do outro lado a gente tem a controvérsia. Temos os pesquisadores que discordam, né? Que os transgênicos têm suas limitações, têm seus problemas, não acaba com a fome, né? Tem uma durabilidade, a semente pode, quando não é feita de um manejo adequado, de uma forma sustentável, pode danificar outros tipos de plantações e assim vir acabar com a biodiversidade daquela área, daquele território. Ok? Então, isso é o que fala os transgênicos. Eu trouxe mais para vocês especificadamente, porque o livro ele traz muito superficial, né? Traz mais dentro de geografia e meio ambiente, o que vem a ser essa questão transgênica. Então, vocês observem direitinho os símbolozinhos, quando vocês forem comprarem, se tem aquele T amarelo, né? É como se fosse assim, perigo, né? Algumas pessoas, infelizmente, não leem, né? Às vezes a gente come, não vê o valor nutricional que tem aqueles produtos, mas o Pipos, ele gosta muito de ter esse Tzinho, né? Principalmente o Pipos da São Brás e, enfim, outros. Então, são produtos que são geneticamente modificados. A gente tem que evitar, né? Porque é a nossa saúde que está em risco. Né? Infelizmente, hoje o Brasil ele lidera no número de agrotóxicos, né? O governo aí liberando cada dia mais. É veneno na nossa mesa, né? É o veneno na nossa mesa. E lá na frente a gente vai ver. Então, quando a gente fala de transgênico, né, é importante a gente ver a Lei da Biossegurança. Então, em março de 2005, foi aprovado pelo Congresso Nacional, é uma lei 11.105, né, que se chama Lei da Biossegurança, liberou a produção de transgênicos e transferiu toda a competência sobre as questões relacionadas, né, à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil tudo é liberado, né? Agrotóxico é liberado, herbicida é liberado, transgênico é liberado, enfim, né? Cabe uma questão de conscientização nossa, do brasileiro, e ver os malefícios, né, que aquele produto pode trazer, enfim. Passa-se por uma lei de biossegurança, mas lei, o Brasil tem muitas, né? É até copiado fora do país, por ser umas leis tão bonitas no papel, mas às vezes na prática ela é totalmente controvérsia. Então, ela estabelece normas de segurança, essa lei da biossegurança, né? De fiscalização sobre o cultivo, desde o cultivo daquele produto, né? Desde o setor primário até o setor
secundário, que é o setor da industrialização, armazenamento, né, pesquisa, até o setor terciário, que é o setor da comercialização, né? Então, a gente vê aí mecanismo de fiscalização sobre cultivo, produção, manipulação, transporte, transferência, importação, exportação, ambiente e descarte, né, dos organismos geneticamente modificados, seus derivados e utilização de células-tronco para fins de pesquisas e terapias. Então, quem acompanhou aí os noticiários há alguns anos atrás, a gente se falava muito da célula-tronco, né? Dentro da medicina, a célula-tronco, ela vem ajudar no sentido de que, né? Se você tem um problema de saúde, né? E aquele problema de saúde, ele é degenerativo, certo? Para a medicina não existe cura, né? Então, para a medicina não existe cura. Então, o que vai fazer? Vai tirar uma parte da sua medula, né? Da sua célula-tronco, que fica na parte da coluna, e ela vai, e a medicina ela vai inserir naquelas partes que foram atingidas. Então, é como um brotinho, uma plantinha. Ela vai se regenerar, né? Existem muitos casos de crianças que nascem com esses problemas de anomalia, algumas doenças degenerativas. Eu lembro, né, minha mãe ela é acometida de uma doença degenerativa e que no hospital, lá em Brasília, onde ela faz o tratamento, os médicos eles já falavam justamente nessa célula-tronco, né? Mas, infelizmente, ficou só na aprovação, no Senado, e não prosseguiu, né? Existem muitas barreiras para isso, mas o que era que ia se fazer? Tirava-se um pedaço da célula, né? Uma célula da medula óssea, e implantar ali nas articulações, punho, joelho, quadril, e dali era como se ela fosse regenerar, né? Mas aí, infelizmente, não deu prosseguimento, ficou só no discurso, no aprova, não aprova, né? E quantas outras pessoas que precisam, né? É como o uso da cannabis, né? Da cannabis, da maconha, né? No Brasil é proibido, mas pessoas que usam medicamentos que é justamente feito, né, da cannabis, que precisa para a sobrevivência. Então, veja a funcionalidade, a importância que a gente tem que dar, né, o que você se emprega ali, a funcionalidade que você está dando. Ali se usa a cannabis para um uso medicinal. Então, se é para uso medicinal e para aquela pessoa ter uma melhor qualidade de vida, que seja bem-vindo, né? Então, isso também é uma discussão de Senado, que aprova ou não aprova, enfim, as pessoas estão aí na luta, né? Então, para que vocês entendam, essa lei da biossegurança, ela tem essa funcionalidade, né? De regir, de cuidar desses produtos desde a sua plantação até a sua exportação, certo? Que as pessoas sejam cientes que se aquele produto ele é transgênico ou não, certo? Que não exista essa enganação, né? A população mundial, a população brasileira especificadamente. Outra questão importante dentro da biossegurança: estimula o avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, né? Animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção ao meio ambiente. Então, que haja essa biossegurança, que haja esse protecionismo, né? Desde a vida humana até a vida dos animais e a vida dos vegetais, né? Muitas pessoas discutem, principalmente os protetores, né, de animais, com relação quando essas vacinas ela é testada em animais, né? Muitos eles morrem, né? Eles são cobaias. Então, há essa biossegurança, esse protecionismo, esse cuidado para a proteção da vida, do meio ambiente e para a conservação da biodiversidade. Certinho, meu povo? Entendido essa questão transgênica, como que existe os dois lados, né? Existe o lado do que é benefício e o lado do que é malefício, né? A gente tem que ter essa visão, né? E essa lei também dessa biossegurança que vem contribuir, né? E vem ajudar a nossa compreensão, certo? Então, dentro desse capítulo, né? Como a gente viu na aula passada, nós vimos desde a importância, desde a caracterização do extrativismo,
principalmente o extrativismo, quando a gente fala de espaço agrário, né, de espaço rural, principalmente o extrativismo vegetal e o extrativismo animal, né, a nossa agropecuária, vimos que os animais, eles são criados, né, de forma... deixa eu mostrar aqui para vocês. De forma extensiva aqui e de forma intensiva, certo? A agropecuária de forma intensiva, só revisando o que a gente viu na aula passada, né? Que é aquela agropecuária que ela vai ser cultivada, que ela vai ser cuidada, né? Desde o vegetal, desde as plantas até os animais, de forma mais intensiva, vai requer cuidados, né? Apresenta índices de produtividade e rentabilidade, atende ao mercado externo, mas também atende ao mercado interno. O uso de máquinas e insumos químicos é utilizado, adubos, pesticidas, a biotecnologia é presente, né? Dentro da agropecuária intensiva, a seleção de sementes e o desenvolvimento também de transgênicos, a gente sabe que não existe só a questão transgênica do cruzamento em vegetais, mas também em animais, a exemplo da nossa Dolly, né? Da nossa, que foi feita geneticamente em laboratório, e outras ferramentas utilizadas, né? Então, essa agropecuária tem um solo de assistência, né? Tem um solo mais cuidado, né? Tem a presença de agrônomos, vai ter, com relação aos animais, a participação intensiva de veterinários, né? Vamos ter o plantio, né, e a colheita de uma forma mais cuidadosa, irrigação, técnicas de irrigação e o cuidado mais confinado dos animais. Por quê? Porque essa agropecuária intensiva, ela vai servir justamente para a exportação. Também serve para o mercado interno, vai abastecer o mercado interno, mais precisamente a agropecuária externa, tá certo? A nossa exportação. E a agropecuária extensiva, diferentemente da agropecuária intensiva, né? Tem baixos investimentos e baixa produtividade, o gado é solto no rebanho, certo? O gado vai ser solto no rebanho, uso de ferramentas primitivas e técnicas arcaicas e constitui uma agricultura de subsistência itinerante. A degradação do solo, porque os animais eles vão provocar a erosão. Lembra que lá no início, na aula de solos, eu falava para vocês que o rasteio do gado no pasto, ele ocasiona o processo de erosão. Então, vai passar por esse processo de degradação dos solos. E a criação do gado, ela é solta, né? Não requer tantos cuidados como é a forma intensiva, certo? Tanto a criação do gado, como também a agricultura, né? Em grandes extensões, muitas vezes não requer rotação de cultura, né? Uma forma mais solta, sem tantos cuidados. Então, nesse capítulo passado, né, a gente viu essa questão da agricultura, da agropecuária e da agricultura intensiva e extensiva, vimos a importância da Revolução Verde, que é essa evolução, né, através de equipamentos do espaço agrário, né, essa mecanização do campo, vimos essa questão da Revolução Agrária, da Revolução Verde, e vimos os tipos de agricultura, né, itinerante, agricultura familiar, vimos depois a agroecologia, a agroindústria, e dentro da agroindústria eu achei importante trazer para que vocês entendam, né, o que vem a ser esse agronegócio, né, a gente viu mais rápido, e eu trouxe para vocês como que se dá esse agronegócio. Então, o agronegócio, o coração do agronegócio, digamos assim, né, vem a ser a agropecuária. A agropecuária ela é responsável justamente por esse entendimento, né, por essa função que vem dar o agronegócio. A gente sabe que o agronegócio, assim como a agroindústria, cresceu bastante, é um tipo de produção, né, agrícola que ela vem crescendo bastante nos últimos anos
e que vem tomando conta do nosso espaço brasileiro, né? Do nosso espaço rural brasileiro. Então, de um lado, a gente vai ter os fornecedores, né? Nós vamos ter esses fornecedores que eles vão ser responsáveis por abastecer o campo, né? Esse campo mecanizado através dessa revolução verde, através de insumos, né? Que insumos são esses? Pesticidas, herbicidas, agrotóxicos, né? E o uso e o implemento de máquinas, né? É o campo mecanizado, certo? Então, dentro dessa agropecuária, de um lado nós vamos ter esses fornecedores e do outro lado nós vamos ter o abastecimento, né? O processamento desses produtos, né? A partir do momento que, por exemplo, a gente planta a laranja, a gente sabe que a laranja hoje é um dos grandes destaques no mercado nacional e internacional do Brasil, né? A laranja, a soja, cana-de-açúcar, café já teve seu apogeu também, né? Então, a gente tem esse processamento, esse cultivo, a gente cultiva, né, essa planta até o processo de embalagem e de exportação. Então, a gente tem esses fornecedores que cuidam do campo mecanizado, né? E temos o processo e distribuição, que é justamente através da agroindústria, da indústria em si e da distribuição de serviços, certo? A gente vê aqui, né, que o agronegócio é formado por esse conjunto de atividades intermitentes. Por quê? Por que intermitentes? Porque eles estão correlacionados, né? Desde o uso dos insumos até a agroindústria, até a exportação, né? Tendo centro sempre a agropecuária. Num dos polos dessas atividades estão os fornecedores de máquinas, é isso que eu falei para vocês, equipamentos e insumos agrícolas, né? E no outro, nós temos as atividades de processamento industrial e distribuição de serviços. É o que vai cuidar, a agroindústria que vai cuidar justamente desse mercado, né? Da conservação, de colocar no mercado, de ter o controle de qualidade, saber se aquele produto ele é transgênico ou não, a questão da biossegurança, a questão da validade, tudo isso vai ser avaliado, né? E estão articulados dentro desse agronegócio os 3 setores de atividade econômica, né? Que vocês nunca esqueçam, que esses 3 setores são o primário, o secundário e o terciário. O primário, né? Que está relacionado à produção, à extração vegetal. O secundário, que está voltado à indústria em si, e o terciário, que está voltado à sua distribuição e comercialização, certo? E a produção ela é voltada especialmente, né, para o abastecimento das indústrias, assim como os agricultores e pecuaristas tornam-se fornecedores exclusivos. Então, isso também é uma característica do agronegócio. Obedece a normas e exigências do mercado, como o grau de qualidade, peso, tamanho e aparência, entre outros. Então, essa exigência do mercado, como vejam que cada dia mais, né, os rótulos eles estão se modernizando, né? A embalagem ela tem que ser uma embalagem chamativa, né, que chama a atenção do consumidor. Então, a agroindústria ela é responsável, né, por essa característica, né, de representar aquele produto nas prateleiras, né? O selo de qualidade que vai ter que ter. Então, essas são a importância, né? As características desse agronegócio, certo? Sendo que por trás, né, como tudo na vida tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, por trás desse agronegócio, nós temos uma parcela da população, um movimento social, a minoria que é perseguida, que é fragilizada em cima desse agronegócio, né? Que são os nossos indígenas, são os nossos quilombolas, as nossas comunidades ribeirinhas, né? A gente vê hoje o cenário da região norte. Como que está o nosso bioma amazônico hoje? Né? Totalmente destruído. A gente só vê queimadas, a gente só vê poluição, a gente só vê solo pobre, a gente só vê o dono do agronegócio, né? Os grandes empresários, os grandes proprietários de terra, querendo justamente destruir, né, com
as nossas minorias, né? Os nossos pequenos que vivem naquela região, naquele território. Então, eu trouxe para vocês essa imagem, né? De um índio que está em sua propriedade, mas aí vem o grande proprietário, cerca, coloca as cercas, né? As cercas da injustiça, as cercas da desigualdade, a cerca da fome, a cerca da precarização, né? E coloca propriedade do agronegócio, né? Então, o brasileiro ele não aprendeu ainda que para ele desenvolver, para ele crescer, não é obrigado ele desmatar. Ele precisa, ele tem a necessidade de crescer, de se desenvolver economicamente, mas ele também tem a obrigação de preservar a natureza, né? Preservar esses nossos ecossistemas, cuidar da nossa biodiversidade. Para desenvolver, para crescer, não é obrigado desmatar. Nós podemos crescer de uma forma sustentável, né? Mas, infelizmente, é uma cultura, é uma coisa que está incultada na cabeça do brasileiro e que cada dia ele só vem a destruir mais, ele só vem a contribuir para a impactação do nosso meio ambiente, das nossas riquezas naturais. Então, eu peguei para vocês essa imagem, né? E essa imagem aqui também é muito impactante, né? Com relação ao agrotóxico. A gente sabe que os agrotóxicos são liberados no Brasil e esse governo neoliberal está cada dia mais envenenando a nossa mesa, né? Cada dia são agrotóxicos mais fortes liberados que em outros países são proibidos, né? A exemplo do nosso continente europeu. E que aí a gente tem essa imagem muito forte que mostra, né, o agrotóxico sendo derramado, que ele vai prejudicar ali, esse agrotóxico, ele está prejudicando o solo, né, a biodiversidade ali presente, a vida do agricultor que está plantando, né, e a vida nossa, que é o pão nosso de cada dia. É o que vem para a nossa mesa, esses produtos totalmente contaminados, né? A gente vai no mercado, a gente vai numa feira, a gente só vê tudo grande, verdura grande, frutas grandes. Então, isso são estímulos, né, que fazem com que aquele produto cresça, mas, porém, esteja contaminado. Então, isso é uma preocupação séria, é um cenário brasileiro, né, infelizmente, que vem danificar a nossa biodiversidade e causar esses impactos, certo? Então, a gente tem, pessoal, tinha que ter trazido para vocês essa questão desse agronegócio, dessa impactação também dos transgênicos na nossa vida, na vida do espaço agrário, na vida do espaço rural brasileiro e na vida de nós, né? E na vida das pessoas que, infelizmente, ainda consomem, ok? E visto, né, essa questão dos transgênicos, pessoal, alguma dúvida? Cadê meu povo do primeiro ano? Alguma dúvida? Não, Podem falar professora, tá aqui. tranquilo. Ficou bem entendido? Miguel, Sim. Luciano, Giovana, Mayara. Qualquer coisa, coloquem aqui para mim. Nenhuma, ótimo. Qualquer coisa, só dá um gritinho aqui, dá um oi que eu falo para vocês. Tá bom? Que a gente discute. Tá bom? Tudo certo, Sul. Mayara também. Então, ótimo. Gente, a nossa aula passa rápido, a gente só tem 4 minutos. Então, a gente saindo, né, dessa parte, a gente entra, né, no livro de vocês, no capítulo que é especificadamente, certo? Do espaço rural do Brasil, especificadamente Brasil. Agora, antes disso, eu queria deixar um recadinho para vocês, para que vocês façam as atividades, certo? Infelizmente, a aula ela passa tão rápido, né? Por isso que eu tô adiantando os conteúdos para que a gente tenha um tempo, para que a gente resolva todo o conteúdo, certo? Para que a gente resolva esse conteúdo, tire todas as dúvidas e depois a gente resolva essas atividades. Então, quando chegar o dia, eu quero as atividades, certo? Aí a gente vai corrigir todas, tá bom? Então, por isso que é de importância vocês irem resolvendo essas atividades a partir do momento que a gente vai discutindo o assunto,
tá bom? Que a gente vai tirar um dia só para corrigir esses exercícios, ok? Então, por isso a importância do exercício, certo? Da importância... Pois é, Ranieri, nossa aula passa muito rápido. Gente, eu preparo com tanto amor, com tanto carinho, mas ela passa assim, voando. Então, eu quero que vocês respondam esses exercícios, tá bom? Para que depois a gente tire as nossas dúvidas e nós possamos dar continuidade ao assunto, tá bom? São assuntos que estão interligadinhos, estão juntinhos, então não tem como ter muita dificuldade, porque a gente vai aperfeiçoando e vai, né, aperfeiçoando naquele assunto, enfim. Então, como o livro de vocês agora, nossa literatura traz especificadamente o Brasil, vamos entender a estrutura, certo? Vamos entender essa estrutura do espaço agrário brasileiro. Pois é, Mayra, poderia ser 2 aulas, né? Quem sabe, surgiram aí, né? Vamos ver como é que dá. Peçam aí aos seus diretores, que a gente faz, eu estou aqui para isso, tá certo? Eu estou aqui para isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, esse espaço rural, agrário brasileiro apresenta características, apresenta fatores que faz com que o nosso Brasil seja conhecido, né? Seja justamente esse país, além de pluricultural, ser esse país de grande dinâmica estrutural dentro do espaço agrário, né? Então, um desses fatores que nós vamos evidenciar dentro do Brasil, né, dentro desse espaço rural agrário brasileiro, é um clima favorável. Né? Quando a gente estudou clima, né, a gente viu. Né? Então, como já está acabando a aula, a gente vamos deixar para iniciar essa parte agrária brasileira na próxima aula. A gente não tem, só tem esse 1 minutinho e, infelizmente, a aula vai ficar incompleta, tá bom? Pois é, abusem aí. Tá bom, pessoal? Então, eu quero que vocês resolvam as atividades, tá bom? Para depois a gente ir corrigindo, tá bom? Então, eu vou disponibilizar esse slide, porque aí qualquer coisa vocês já tiram a dúvida, tudo tiram dúvida, leiam, mas leiam também, certo? O nosso próximo capítulo vai